Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, mais uma manhã de Evangelho no Lar, aqui pelo Lar Espírita Casa do Samaritano. Os nossos evangelhos estão acontecendo todo sábado e domingo, 9 horas da manhã. Então, enquanto o Instagram vai notificando os nossos amigos, né, da live, eu vou adiantando o tema do Evangelho dessa manhã, que é o capítulo 17, item 9, a virtude. Bom dia, Ariana, aos irmãos que vão entrando aqui para acompanhar o Evangelho com a gente. Bom dia, Orlando, vamos fazer a nossa prece inicial para que a gente possa ir harmonizando a nossa casa mental, nosso lar. Então, a gente tem um hábito de fechar os olhos, não é que isso vai tornar a prece mais ou menos efetiva. Bom dia, Jaqueline. É só mesmo para que a gente consiga se concentrar, trazer o nosso coração para esse momento. Então, convido a vocês, eu costumo fechar os olhos porque eu não consigo, eu tenho dificuldade de concentrar, então eu preciso fechar os olhos. Então vamos lá. Deus de infinita bondade nos ilumina nessa manhã de Evangelho, nessa manhã de sábado, abençoando os nossos lares, que essa mensagem, Senhor, possa nos trazer conforto, paz e principalmente, Senhor, que nos convide a uma mudança efetiva de pensamento, de conduta, que a tua espiritualidade, que a espiritualidade amiga, que preside as atividades do Lex, possam se fazer aqui presente, nos orientando durante a explanação dessa mensagem de Jesus, levando luz aos nossos lares, e que essa luz, Senhor, se estenda a todos os teus filhos que se encontram na terra, aqueles que buscam, Senhor, a tua luz, os irmãos, Senhor, que se encontram em presídios, recebam essa luz divina, aqueles que passam fome, que têm sede, seja fome de alimento material, seja fome espiritual, fome ou sede de justiça também, que recebam essa luz, aqueles irmãos que se encontram adoentados, Senhor, principalmente os nossos irmãos mais distantes que se encontram na Ucrânia, que possam receber essa mensagem e essa palavra de conforto, de amor, que assim seja. Então, Emerson, Bianca, hoje a gente vai tratar, nós estamos ao longo dos últimos finais de semana trabalhando o capítulo 17, que é um capítulo bem bacana, que é o Sede Perfeitos, né? Então ele vai trazer caracteres que o espírito que está buscando a perfeição, que é o que nós estamos fazendo, caminhando nessa senda da evolução e da perfeição, ele precisa observar. Então a gente trabalhou sobre os caracteres da perfeição, sobre o homem de bem, como é que ele se comporta, sobre os bons espíritas. Aí trouxemos também a palavra do semeador, a parábola do semeador. Falamos do dever na final de semana passado e hoje nós vamos trabalhar a virtude. Então é o capítulo 17, item 8. Quem tem o Evangelho da edição da FEB, a edição histórica, vai encontrar esse item na página 238. Então eu vou fazer a leitura do Evangelho e na sequência a gente passa a explanação, né? Então conto com a colaboração de vocês para que fiquem também aqui no chat, nos comentários, fazendo as observações para que a gente consiga concluir esse pensamento a respeito dessa passagem do Evangelho. Então ele começa, vou fazer a leitura e depois a gente passa a explanação. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais que as desornam e atenuam. Não é virtuoso
aquele que faz ostentação da sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho. A virtude, verdadeiramente digna desse nome, não gosta de estadear-se, ou seja, não gosta de chamar atenção, né? Adivinham-na. Ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das massas. São Vicente de Paulo era virtuoso. Eram virtuosos também o digno cura das e muitos outros quase desconhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que fossem virtuosos. Deixavam-se ao sabor de suas santas inspirações e praticavam bem com desinteresse, completo e inteiro esquecimento de si mesmos. A virtude assim compreendida e praticada é que vos convido, meus filhos, a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita, é que vos concito a consagrar-vos. Afastai, porém, de vossos corações tudo que seja orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre desadornam as mais belas qualidades. Não imiteis o homem que se apresenta como modelo e tromboteia, ele próprio, suas qualidades a todos os ouvidos complacentes. A virtude que assim se ostenta esconde muitas das vezes uma imensidade de pequenas torpezas e odiosas covardias. Em princípio, o homem que se exalça, que ergue a um estátua a sua própria virtude, anula, por esse simples fato, todo o mérito real que possa ter. Entretanto, que direi daquele cujo único valor consiste em parecer o que não é? Admito de boa mente que o homem que pratica o bem experimenta uma satisfação íntima em seu coração, mas desde que tal satisfação se exteriorize para colher elogios, degenera-se em amor próprio. Ó vós, todos a quem a fé espírita aqueceu com seus raios, e que sabeis quão longe da perfeição está o homem, jamais esbarreis em semelhante escolho. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros. Contudo, dir-lhe-eis, mais vale pouca virtude com modéstia do que com muito orgulho, com orgulho, perdão. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdidos. Pela humildade é que um dia elas se hão de redimir. Bom dia aos amigos que chegaram. Tereza, Anthony. Bem, aqui ele traz, né, falando pra gente sobre a virtude. E o que é a virtude, né? A virtude é tudo que o espírito faz em torno do bem, né? É aquela conduta correta, inclusive isso até classifica assim, né? Aquela conduta correta que ele pratica, que já se tornou um hábito. Então, assim, Raul Teixeira tem uma palestra que ele fala que é o bem, é todo o bem que a alma pratica. Ele diz que há vários bens, né? Há várias formas de se desenvolver a virtude, seja a virtude profissional, moral, intelectual. Então ele diz assim que, por exemplo, quando você, no seu trabalho, você faz o seu trabalho de forma correta, de forma honesta, você está desenvolvendo uma virtude, né? Um homem virtuoso profissionalmente. Quando você ajuda uma pessoa, você também está sendo virtuosa. Você vai lá e ajuda uma pessoa, dá um alimento, auxilia alguém, você vai estar sendo virtuoso. Então, há várias formas de desenvolver a virtude. E por que as virtudes são tão importantes para a gente? Por que o espírito precisa desenvolver virtudes? Porque nós sabemos, como aqui o capítulo diz, né, que é o capítulo Sede Perfeitos, que nós estamos num processo de evolução. Então, estamos caminhando para a perfeição. E só é possível chegar à perfeição desenvolvendo virtudes. Jesus era um modelo vivo de virtude. Tudo de Jesus era muito virtuoso. A sua conduta, os seus posicionamentos. E é por isso que a gente precisa desenvolver virtudes. Então, muitas vezes a gente coloca a nossa missão aqui na Terra para reparar o mal. Mas a gente repara o mal também desenvolvendo virtudes, né? Por isso é que é tão importante.
E muitas vezes a gente se coloca numa posição como se fossem homens e mulheres virtuosos, de acordo com o olhar da sociedade, né? Então muitas vezes a pessoa diz assim, eu sou sim uma pessoa virtuosa porque eu pratico bem na sociedade. Eu trabalho, eu pago meus impostos, dentro de casa eu mantenho o meu lar. Só que aqui a gente está buscando as virtudes morais. Elas que estão precisando ser desenvolvidas, né, por nós. Então, os Espíritos nos dizem no Evangelho que não adianta não praticar o mal. É preciso que a gente pratique o bem. Então, muitas vezes a gente se coloca nessa posição de inércia, dizendo assim, eu tô aqui fazendo o que é o correto pela sociedade, você não está fazendo bem e acha que por isso você está sendo virtuoso, né? Ou não está apenas não praticando mal, está sendo virtuoso, não. É preciso ter uma conduta de praticar o bem. Então a gente precisa se provocar, né, para que a gente pratique o bem. A gente precisa ter esse olhar atento. Tem um livro de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que é o Consolador. E ele dedica um capítulo falando sobre a virtude. Aí nas palavras de Emmanuel, aqui na questão 254, ele diz que a fala popular, né? O hábito faz a segunda natureza. E nós devemos aprender que a disciplina antecede a espontaneidade, dentro da qual pode a alma atingir mais facilmente o desiderato da sua redenção. Quando eu leio esse capítulo, eu me lembro de um diálogo que eu tive uma vez com a minha terapeuta, que ela falou sobre a questão das injustiças, né? Do sentimento de justiça. Ela disse assim, você já percebeu que você passou por muitas injustiças num momento que você não tinha como se defender, porque você era criança, era adolescente? Então, muitas vezes, a pessoa, quando ela passa por injustiças, quando é muito nova e não tem condições de defender, à medida que ela vai conseguindo, vai crescendo e vai tendo voz, ela passa a se defender de tudo. Porque lá atrás ela foi silenciada e não teve quem defendesse ela. E quando a gente se torna adulto, que a gente adquire a nossa autonomia, a pessoa passa a se defender de tudo, né? E aí ela diz assim, a gente precisa observar no dia a dia quais são as atitudes que são da criança que foi injustiçada e que está se defendendo de tudo, e quais são as atitudes que o adulto precisa tomar. Porque como adulto a gente tem situações que a gente precisa se posicionar. Então, como o adulto vai se posicionar? Aí eu me lembro que um dia que a gente teve esse diálogo, eu falei assim, mas aí o que é que eu faço? Tem alguma técnica, né? Porque muitas vezes os psicólogos passam algumas técnicas para quando a gente está ansioso. Tem alguma técnica, tem algum livro que eu vá ler para poder desenvolver isso? Ela disse, não. Isso é prática, isso é no seu dia a dia. No seu dia a dia vão surgir situações, porque a gente vive numa sociedade que as coisas não dependem só da gente, então a gente vive inserido num mundo que você ali se vê com situações que você considera injustas, mas você precisa saber se posicionar o que é que aquele sentimento de injustiça é. Será se é a sua criança que está achando que aquilo é injusto, ou é o adulto que tá precisando agir? E ela falou, isso pra você no início vai ser muito difícil. Por quê? Nós costumamos reagir. Tudo que acontece na vida a gente já reage e não reflete. Então é preciso primeiro a reflexão. E isso vai com o tempo, se você realmente tiver vigilância e se trabalhar em todas as situações, vai chegar um momento que isso vai ser natural. Que você vai, diante da situação, já observar o que é a criança e o bom dia, Igor, e o que é o adulto. E isso a gente leva para o campo das virtudes, né? Como Emmanuel diz, primeiro é a disciplina. Então a disciplina antecede a espontaneidade. Para que algo seja espontâneo, é necessário que a gente crie um hábito, uma conduta. Isso a gente faz com tudo na vida. Toda vez que a gente se propõe a uma mudança de hábitos, por exemplo, uma mudança alimentar, vai ser difícil, né? Mas com o tempo você começa a observar tudo que você põe na sua boca, tudo que você está comendo.
se aquilo vai ser prejudicial ou não à sua saúde. Com o tempo isso já se torna natural e passa a ser algo que é bom, ou algo que você não vai mais encarar como um sacrifício, mas como algo natural. Mas é preciso praticar essa disciplina e sem aguardar o melhor momento ou ocasião para se fazer isso, né? Muitas vezes a gente fica dizendo, eu vou, por exemplo, praticar a caridade, que é uma virtude, apenas no centro espírita, ou então, quando eu tiver com mais tempo, eu vou pro centro espírita fazer uma atividade. Eu tenho uma pessoa que toda vez que ela passa por uma dificuldade, ela me diz isso. Não, agora eu vou começar a ajudar. E, na verdade, a gente desenvolve a caridade, a gente cria um momento oportuno. A Jaqueline diz, parar, respirar fundo, refletir, só depois agir. Sim, é você ir observando as situações no dia a dia, como que você vai poder empregar o bem. E aí, sobre essa atitude da caridade, a gente não precisa ficar esperando um momento oportuno. Você cria a oportunidade, você deixa acontecer. Então, por exemplo, hoje no sábado a gente tem a sopa do Lex, inclusive está acontecendo. Quem quiser conhecer esse trabalho, entre em contato com a gente no direct, que a gente passa as orientações. E hoje está acontecendo, mas tem pessoas que não conseguem participar da sopa no sábado, porque trabalham, porque já tem algum compromisso e tem um conflito de horários, né? E aí fica, não, mas no dia que eu estiver livre, no sábado, no momento que eu tiver uma situação, quando eu estiver mais tranquila aqui no meu trabalho, na minha vida doméstica, eu vou ajudar. Sendo que você não precisa estar dentro da casa espírita para fazer a caridade. Você pode hoje, quando chegar em casa e for fazer o almoço, ou no sábado ou no domingo, aumentar um pouquinho o caldo do feijão. Então, se você vive num lar que tem 3 pessoas, você, em vez de fazer comida para 3, faz para 8. Né? Então, essas 5 porções a mais, você divide em quentinhas, dá uma volta rápida no seu bairro e você vai encontrar pessoas que estão passando fome e que vão precisar. Então, isso é caridade. Não é você ficar esperando o momento oportuno. Porque muitas vezes, esse momento oportuno só chega com a desencarnação, né? Com a morte. Porque você vai empurrando, com a barriga, dizendo, botando a culpa no trabalho, na família, nos filhos, que tem que cuidar. Aí quando chega a idade mais avançada, você coloca a culpa nas limitações que você tem, por ser idoso, por não conseguir fazer as coisas sozinho, de precisar de ajuda e tudo e tal. Aí vem o momento da desencarnação. E aí nesse momento a gente não foge, não tem mais como fugir, não tem mais fugas. É preciso encarar as nossas ações. E aí no momento da morte a gente olha para trás e vê que perdemos uma vida inteira. Que a gente foi empurrando com a barriga e não praticamos o bem. Não adianta querer argumentar e dizer assim, mas eu não tive tempo para fazer o bem, para desenvolver virtudes, para me trabalhar, porque eu era uma pessoa que trabalhava muito, eu tive muita dificuldade na vida e precisei trabalhar muito. Você trabalhou muito para conquistar os bens materiais, mas deixou de lado os bens espirituais. E pessoas com muito menos do que você conseguiram fazer coisas grandiosas. Então nós temos, por exemplo, vários exemplos na história, seja dos santos católicos, seja de pessoas que são próximas a gente. Todo mundo conhece alguém que é muito virtuoso. Não nem precisa buscar um padrão muito distante da gente. Olhe para o lado, tem pessoas que conseguem fazer o bem, fazer a caridade com pouco. Então se pessoas com pouco conseguem fazer, imagine a gente. Porque você pensa, mas eu não tenho o que oferecer. Tem. Todos nós temos algo a oferecer. Então a gente não precisa ficar aguardando o momento oportuno. É realmente se concentrar e fazer e desenvolver esses hábitos, né? A Jaqueline colocou que é um exercício difícil, mas necessário, e que traz o melhor retorno de todos, a paz. Sim, pra gente é difícil porque nós nunca demos atenção a isso, né? Então a gente precisa correr atrás de milênios, né? De séculos e séculos no erro. Por isso é que é um hábito difícil. E é por isso que a gente precisa praticar logo, né? Porque nós temos muito tempo na Terra, mas a gente precisa empregar o nosso tempo com qualidade. Por isso a importância de desenvolver virtudes. E aqui é importante também que a gente observe
Tudo bem, né? A gente já entendeu que a gente precisa desenvolver virtudes. Ok. Mas aí como é que eu desenvolvo? Porque eu perdi muito tempo só presa no meu mundinho, sem me preocupar, mas agora que eu tô aqui, que eu tô conhecendo essa doutrina, que tem esse convite maravilhoso, eu vou praticar a virtude. E aí, como é que eu faço? Tem alguma que se coloca acima das outras? Porque como eu perdi muito tempo e eu quero recuperar, eu quero subir logo, eu quero me tornar logo a pessoa mais virtuosa do mundo. Então tem alguma, e o Livro dos Espíritos, aqui no Livro dos Espíritos, Kardec dedicou um capítulo 12, né, que fala sobre a perfeição moral, para falar de virtudes e vícios. Aqui pra gente, a gente não vai falar muito dos vícios, a gente vai focar mais nas virtudes. Por questão de tempo, né? Para não fugir muito ao tema. E ele fez essa pergunta, né? Qual a mais meritória de todas as virtudes? Aí os espíritos disseram para ele: todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais do progresso no caminho do bem. Ou seja, todo bem que você faz, toda virtude que você desenvolve é meritória. Então muitas vezes a gente consegue desenvolver uma virtude num campo e a gente não consegue enxergar isso dentro da gente, porque nós estamos o tempo todo olhando para o lado, o que é que o outro está fazendo, se comparando com o outro. Dizendo, mas é porque fulano conseguiu alcançar, porque eu nunca vou chegar no patamar de um santo. Vai sim, da virtude de um santo, vai sim, todos vamos conseguir alcançar. Então, e aí ele ainda diz mais, olha só, a virtude, toda vez que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Então, olha só a beleza, né, dessa resposta. Então, a virtude é praticar o bem, mas se você consegue resistir ao mal, você também está praticando virtude. Né? Então, olha que coisa bacana. Eu resisto aqui ao mal, eu estou resistindo a esse comportamento padrão, eu estou sendo virtuosa. Aí ele segue, mas o sublime na virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem oculta intenção. Então a gente vai trabalhar isso já, de você fazer o bem, praticando sem se preocupar com o seu interesse pessoal ou para se autopromover, mas realmente com o intuito de ajudar o próximo. E ele diz que a mais meritória é aquela que está fundada sobre mais desinteressada caridade. E aí, nesse capítulo, ele segue também, ele pergunta a Kardec por que tem pessoas que tem pessoas que fazem o bem por um gesto espontâneo, sem que tenham qualquer sentimento, sem que tenham que vencer nenhum sentimento contrário. Se existe, praticamente resumindo essa pergunta, ele está dizendo assim: se aquela pessoa que faz o bem, porque pra gente a virtude é muito difícil, como o nosso colega colocou, né? É um hábito que a gente tem dificuldade. Mas tem para outras pessoas que é muito natural. Aí ele pergunta se existe mais mérito. Aí ele diz assim, que as que não precisam lutar, né? Que para aquelas que já soa muito natural praticar a caridade, que não precisam vencer a preguiça, né? Que a gente tem, e tantas outras coisas, é porque elas já adquiriram isso ao longo de muitas vidas e triunfaram. E então a gente não precisa olhar para elas achando, porque assim, por que ele falou isso? Porque na história, antigamente, né, olhando para o lado histórico, antigamente achavam-se que as virtudes, o homem virtuoso era algo que era cedido por Deus. Então as pessoas bondosas que vinham, por exemplo, os santos que praticavam milagres, era Deus que escolhia essas pessoas e faziam com que elas fossem virtuosas, né? Depois, depois, com a evolução da história, passou a se entender que o homem poderia praticar e desenvolver essa virtude. Santo Agostinho trouxe essa contribuição, por exemplo, ao cristianismo. Ele convidava muita reflexão, autorreflexão, né, em sua vida na Terra e também após com as comunicações espíritas. Então passou-se a entender que o homem também pode conquistar isso, que não é algo que é dado pela divindade. E o Espiritismo vem e chancela essa ideia, dizendo que é conquistado ao longo de muitas vidas. Então, espíritos que ele cita, inclusive aqui no Evangelho, na mensagem que a gente leu, São Vicente.
deixa eu ver se é São Vicente de Paulo. É São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo, ele praticou várias obras de caridade durante sua vida, aqui na sua passagem na Terra. Outros irmãos que a gente tem como referência mais próximos, né? Chico Xavier, que teve uma vida abnegada de devotamento ao bem. Divaldo Franco, Irmã Dulce, eu acho ela incrível. Ela dizia que dormia 4 horas por dia, 4 horas, minha gente. Nós dormimos em torno de 8 horas por dia. E quando a gente, às vezes, diminui essas 8 horas, nós já ficamos irritados, né? Porque tivemos que diminuir ali o sono. E ela dormia 4 horas, porque ela dizia assim, eu só preciso de 4 horas para descansar. Eu não preciso mais do que isso, porque eu tenho que ajudar meus pobres, eles que precisam de mim. Mas essa conquista, ela não é algo que a gente olha e diz assim, inalcançável. Não, são coisas que são trabalhadas ao longo dos séculos, né? Quantos médiuns que tiveram aqui pela Terra, a gente teve Eurípides Barçanufo, que ele tinha bicorporeidade, ele conseguia aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, isso são qualidades que esses espíritos vão trabalhando ao longo de suas vidas. Então, quando a gente vê um médium que ele tem uma faculdade mediúnica mais desenvolvida, é porque ele já vem trabalhando isso de outras vidas, porque ele realmente emprega essa mediunidade no bem, que nós temos amigos que têm a mediunidade, mas que não quer desenvolver, não vou desenvolver porque eu tenho medo, e não entende que os espíritos, eles se aproximam de nós por afinidade. Então, você trabalhando ou não, você vai estar desenvolvendo a nossa mediunidade no bem. Só você desenvolvendo a mediunidade no bem que você vai conseguir atrair bons espíritos para perto de você. O fato de você não ir trabalhar ela não vai significar que você não vai ter espíritos contrários à doutrina que não vão estar ali ao seu lado, porque eles vão estar por questão de afinidade mental. Então, é por isso que a gente vai desenvolvendo essas virtudes, né? E aqui os espíritos ainda complementam dizendo que pra gente isso é estranho, né? Esses seres que foram extremamente virtuosos e passaram aqui pela Terra, mas que nos mundos mais avançados, isso que é exceção pra gente é uma regra lá, ou seja, todos os espíritos são virtuosos, que aquele que manifesta uma má intenção é um caso de exceção monstruosa. Então, e que a gente vai conseguir chegar a esse estágio na Terra quando a gente compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção, que é a caridade que o Espírito de François convida a gente aqui através dessa mensagem. Então, tudo na vida, como eu volto a repetir a mensagem de Raul Teixeira, tudo na vida que a gente emprega bem, nós estamos desenvolvendo as virtudes. Então, para que um exemplo melhor do que a maternidade e a paternidade? É uma oportunidade que o Espírito tem de desenvolver as suas virtudes através do filho. Então, muitas vezes o pai ele precisa observar o seu filho. A criança, ela desde cedo manifesta as suas virtudes e os seus vícios. Então, é preciso observar no dia a dia. Como é que a criança reage, por exemplo, quando ela está dormindo e tem um barulho, se ela é mais assustada ou se ela é mais tranquila, se qualquer movimento ela já desperta ou se ela já consegue ter um sono melhor, como é que ela reage quando alguém nega algo a ela, quando ela está em contato com outras crianças, quando ela está em contato com adultos. Ela é aquela criança que quando se irrita bate na mãe, agride, ou aquela criança que dá aquele chorinho de dengo, mas já fica tranquila. Então é preciso que o pai observe seu filho para que ele possa traçar um plano educativo para desenvolver essas virtudes nos filhos, desenvolver virtudes no filho e também atenuar os vícios. É por isso que muitas vezes pais que têm mais de um filho é uma missão difícil, porque cada filho vai exigir do pai uma conduta diferente, né? Então tem filhos que eles ajudam mais os pais, né? Colaboram mais com os pais na atividade. Por exemplo, aquele filho bonzinho que estuda, que tira boas notas, e o outro que é mais preguiçoso.
geralmente o pai ele vai ter uma atitude mais enérgica com aquele que é mais preguiçoso, porque ele tem aquele vício e ele precisa ajudá-lo, porque o pai está aqui para auxiliá-lo. E eu não estou aqui falando de um pai que trata filho com distinção, um bem e outro mal, não. Mas você vai dar o direcionamento de acordo com a necessidade do seu filho. E aí muitas vezes os filhos, nós não compreendemos a atitude dos pais, somos infantis. Então geralmente aquele que é o bonzinho, que é corretinho, ele acha que ele quer ser coroado, né? Para aquilo, porque eu sempre fui bom para minha mãe. Ele quer ser coroado, porque na verdade ele desenvolveu essa virtude de ser estudioso ao longo de muitas vidas. É por isso que para ele é muito natural ele ser mais dedicado no estudo. E por outro lado, o filho que dá mais trabalho, ele sempre acha que o pai trata melhor o outro, porque dá mais recompensas ao outro e menos a mim, ele fica mais no meu pé ali. E não entende que o pai ele está assumindo ali uma postura educativa. E é preciso também que o pai desenvolva virtudes, que é o que a gente está falando, trabalhando também a si. Porque a maternidade, a paternidade também é um convite à autorreflexão. É você olhar para trás e não apenas recriar a educação que você trouxe de casa, né? Que vem dominando várias gerações. É você ver aquilo que é preciso levar aos seus filhos e aquilo que precisa ser modificado. Então tem uma imagem muito bonita que eu acho de constelação, que é várias gerações de pai batendo nos filhos, né? Vem assim, um atrás do outro, bisavô, avô, aí eles vêm um atrás do outro, e aí o pai vira, ele tá de costas pros seus antepassados e tá abraçando o filho, ou seja, ele muda a atitude dele, né, em relação ao filho. Ele percebe que aquilo ali não é correto e ele vai se trabalhar. Então é necessário também que a gente tenha essa atitude de olhar para trás e não recriar padrões negativos. Porque muitas vezes você aponta aquilo, você sabe que aquilo não é legal, aquela conduta que você está trazendo de famílias, aquela postura diante da vida, mas você não faz nada para mudar e ainda passa para uma próxima geração. O Andrei Moreira, que é um palestrante espírita, ele diz uma coisa que eu acho fantástica, que ele diz assim: quando uma mulher resolve se curar, ela não cura só a si, ela cura toda uma geração. Porque quando uma mulher ela muda os padrões dela, ela tá ali ajudando toda a geração dela, de filhos, netos que virão. Então é preciso ter essa postura diante da vida. E na prática de nossas virtudes, no desempenho de nossas virtudes, né, da caridade, a gente precisa também ter muito cuidado para nós não cairmos nas malhas do orgulho, como a mensagem traz para a gente, né? Inclusive, aqui no Livro dos Espíritos, no item 895, eles dizem que os sinais mais característicos da imperfeição que atrapalham o desenvolvimento das nossas virtudes é o interesse pessoal e apego às coisas materiais. Porque muitas vezes, como a gente colocou, a prática da virtude, um homem virtuoso, é uma exceção, né? Aqui no nosso mundo. Então ainda é muito raro. Por isso que a gente qualifica, inclusive, como santo, uma pessoa que é virtuosa, né? Porque é algo que é incomum pra gente. Então muitas vezes, e a gente precisa ter cuidado para não praticar as virtudes buscando o interesse pessoal, buscando o patrocínio da imagem. A gente já falou aqui várias vezes que hoje em dia a gente busca mais o ter do que o ser. Então é a imagem que eu tenho. Nós colocamos a nossa autoimagem num patamar que precisa ser alcançado como prioridade nas nossas vidas e esquecemos o ser. Então muitas vezes a gente pratica a virtude mais preocupado com a nossa autoimagem, com a imagem que a gente passa aqui nas redes sociais, no nosso Instagram, no Facebook, do que com o ser, né? Com aquilo que eu estou praticando para desenvolvimento e melhoramento do meu ser. Então, tem uma passagem do Evangelho que diz assim: quando você vai lá e ajuda uma pessoa, você dá um alimento para uma pessoa necessitada, você está praticando bem. Mas no momento que você vai lá e tira uma foto, está fazendo aquilo para poder ter reconhecimento pessoal, está fazendo aquilo pela sua vaidade, por vaidade,
a sua vaidade vai estar sendo alimentada. Então você não tem mais nada a pedir, a prestar contas com as leis divinas, né? Porque tem pessoas que ao desencarnar dizem assim, mas eu fui uma pessoa muito caridosa, eu destinei muito do meu dinheiro para obras de caridade. E aí a espiritualidade diz assim, mas você nunca praticou aquilo porque de coração, por falta de interesse pessoal para auxiliar o outro. Você fazia aquilo porque você achava que era correto, de acordo com a sociedade, para mostrar para a sociedade que está cumprindo seu papel. Eu tô aqui cumprindo meu papel de cidadã, tô aqui cumprindo meu papel de espírita, eu sou espírita, eu vou fazer aqui a caridade para mostrar para as pessoas que eu estou desenvolvendo meu papel de espírita. Quando na verdade não é essa a verdadeira caridade. Sempre que tem um interesse pessoal, ela anula a ação do bem. Então a gente precisa observar isso. Porque essa necessidade que a gente tem de chamar a atenção como uma criança, né? Minha sobrinha, eu tenho uma sobrinha de 4 anos, e ela, toda vez que vem aqui em casa, ela fica o tempo todo querendo chamar a atenção. Ela brinca, dança, e aí chora. Muitas vezes, mesmo fazendo isso tudo, quando a gente não dá atenção, ela vem, pega meu rosto e fala assim, ó, vira pra ela e diz assim, titia, eu tô fazendo isso pra chamar a atenção. E a gente recria esse comportamento infantil na nossa vida adulta. Nós ficamos ali fazendo de tudo para poder chamar a atenção dos outros. Então a gente precisa entender que sentimento é esse. É orgulho, é vaidade. Mas muitas vezes essa necessidade que a gente tem do outro notar a gente, perceber que a gente é bom. Qual a finalidade disso? Então nós precisamos na nossa vida sempre analisar qual o nosso interesse por trás daquilo. Eu estou fazendo aquilo porque realmente eu estou preocupada em auxiliar o próximo? Ou eu estou fazendo isso também para poder me sentir mais confortável comigo, de achar de mostrar para os outros que eu estou fazendo bem, ou como uma obrigação e não por amor? Eu vou aqui fazer esse trabalho para poder, porque eu sou espírita, eu aqui frequentando a casa espírita, eu estou aqui fazendo esse trabalho bem por obrigação. Só mesmo para dizer que eu cumpri aqui minha atividade. Você não percebe que você poderia estar fazendo aquilo, tornando aquilo prazeroso por estar fazendo por amor. Então nós precisamos sempre, em nossas atitudes, observar isso, né? Fazer o bem com desinteresse. Muitas vezes as pessoas dizem assim, mas eu estou aqui divulgando para estimular outras pessoas a fazer o mesmo, para prestar contas. Às vezes você faz uma ação, aí você recebe a ajuda de outras pessoas e aí você quer prestar conta. Mas tem várias formas de você prestar conta, né? Desse bem, que o dinheiro da pessoa foi bem empregado. Quando uma coisa é você ir lá e mostrar o trabalho, outra coisa, tá aqui o trabalho acontecendo, outra coisa é você se autopromover, fazer várias selfies dizendo, eu tô aqui fazendo, Então a gente precisa observar o que tem dentro da gente. Não vai ser ninguém que vai apontar e dizer, porque muitas vezes a gente faz isso, né? Olha pro outro e fica dizendo, olha, fulano ali tá errado, que tá fazendo trabalho, tá tirando 1001 coisas. Não, não é pra gente estar apontando os outros, é pra gente estar olhando pra dentro da gente. O que é que eu tô fazendo com desinteresse e o que é que eu tô fazendo pela minha imagem. E também trabalharmos isso. Então, aos amigos que estão entrando ao longo da live, a gente falou hoje sobre a virtude, é o item 8 do capítulo 17. Ficamos aí com a reflexão, fica como dever de casa a reflexão sobre o que a gente falou hoje, sobre o desenvolvimento de virtudes para a nossa evolução espiritual, sobre uma prática que é preciso ter disciplina para que depois tenha espontaneidade, que isso possa acontecer de forma espontânea, como Emmanuel nos coloca, e principalmente praticar a caridade com desinteresse pessoal, sem buscar autopromoção, mas pela alegria e pelo prazer de fazer o bem. Então, dito isso, eu convido todos vocês a me acompanharem na prece final, como eu falei no início. Quem quiser fechar os olhos, fica à vontade, é só mesmo para que a gente consiga se concentrar mais. Então vamos lá. Mestre amado Jesus,
Obrigada, Senhor, pelas tuas sábias lições sobre ter olhado para a gente aqui na Terra e ter vindo trazer esse aparato de mensagens positivas que foram a tua vida. Pai, analisando essas mensagens do Evangelho, a gente vê como estamos longe da perfeição, como ainda nós somos tentados em nossas imperfeições, quanto trabalho ainda temos que realizar. Mas nós olhamos, Senhor, para tudo isso com alegria, pois sabemos que também já superamos muitos erros e que estamos em evolução. E o que nós te pedimos, Senhor, nesse momento é ânimo, boa vontade, força, para que nós possamos continuar nessa caminhada, desenvolvendo a virtude, combatendo e resistindo ao mal e praticando a caridade. Que nós, Senhor, como humanidade, possamos aprender a amar e respeitar o próximo e principalmente, Senhor, auxiliar os nossos irmãos, pois ninguém caminha sozinho, nós caminhamos juntos. Que todos nós possamos caminhar nessa senda, nessa estrada para a perfeição. Abençoa, Senhor, o nosso planeta Terra, esse planeta que nos acolheu, para que nós possamos reparar os nossos erros e evoluir. Abençoa, Senhor, a cada irmão que está acompanhando essa live, aqueles que vão assistir ao longo dos dias, que nós possamos praticar a virtude e praticar o bem em tudo em nossa vida. Que assim seja. Então, meus amigos, amanhã a gente tem novamente um encontro aqui às 9 horas da manhã. Um colega vai dar continuidade. Amanhã vai ser abordado o item 9, que é os superiores e inferiores. E a gente aguarda vocês aqui. Um forte abraço e um bom final de semana a todos. Tchau, tchau.